Oi. A avó, mãe, ocupadíssima. Oi? Eu tô ocupada. Boas, bom dia. Vamos começar? Aulas presenciais, nós vamos iniciar a nossa aula, a nossa oração de novo, né? A oração de sempre. Todo mundo está conseguindo enxergar o slide? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa aula de hoje vai ser sobre anomalias dentárias, né? Todas as anomalias envolvem o órgão dentário, sejam genéticas, adquiridas. Essas anomalias envolvem alterações de número, né? Pacientes que exibem um maior número de dentes ou um menor número de dentes, alterações do tamanho desses dentes, né? Às vezes os dentes apresentam o que a gente chama de macrodontia ou microdontia, anomalias de erupção, né? Os dentes erupcionam em locais diferentes, e de morfologia, né? São o maior grupo dessas anomalias, que tem amelogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, taurodontia e muitas outras. A gente vai ver uma de cada vez. Então, essas alterações no número dos dentes, a gente pode ter o paciente, como eu disse, que tem dentes a mais, são os dentes extranumerários, ou as anodontias ou agenesias, os dentes ausentes. Aqui a gente pode ver um paciente que tem um dente a mais na linha média, né? Um dente que possui... Vou sim, Lorena, vou disponibilizar a aula gravada, né? E também depois a gente, se vocês quiserem, interessarem, eu passo os slides também no PDF, tá? E os dentes ausentes, né? Quando o paciente exibe uma diminuição no número dos dentes, né? Nós sabemos que a quantidade de dentes normal para um paciente são 32 dentes. Então, dentes extranumerários têm essa sinonímia, né? Hiperdontia, mesiodente, que é aquele que a gente acabou de ver, quando tem um dente a mais na linha média do paciente, entre os dentes, geralmente entre os dentes ou na região deles, do 11 e do 21. Lembra que a gente estudou muito esses mesiodentes na aula passada, né, na última aula que a gente teve sobre técnicas de localização, a gente viu muitos, né, desses mesiodentes nas técnicas de localização. Portanto, eles são, assim, bastante comuns, né? Às vezes eles não atrapalham em nada, né? E às vezes eles dificultam, impedem a erupção dos dentes normais da arcada do paciente. E tem os dentes peridentários, né, que geralmente acontecem na região dos premolares, especialmente os inferiores, os paramolares, que acontecem geralmente na região dos terceiros molares, são
quarto molares, né? E dentes complementares. O mecanismo da doença, eles imaginam que seja um excesso de lâmina dura. Lembram lá na embriogênese, né? Vocês estudaram que a lâmina dura, a lâmina dentária, desculpa, não é a lâmina dura não. A lâmina dentária nos dentes, nos maxilares, né, formam mais dentes. Às vezes o paciente exibe excesso dessa lâmina dentária e aí eles desenvolvem um número maior de dentes, né? Esses dentes podem ser morfologicamente normais ou anormais, né? Uma variação anatômica diferenciada. João, eu vou passar os slides sim, viu? Pode ficar tranquilo que depois a gente organiza. Como eu já falei, são dentes complementares, mesiodentes, né? E a gente identifica na contagem dos dentes. Não sei, assim, vocês devem ter aprendido, especialmente quando a gente pega uma radiografia panorâmica para avaliar, laudar, a gente costuma contar o número dos dentes em cada quadrante, né? Isso é bem comum, até radiologistas experientes fazem isso, né? A gente olha para a radiografia e conta quantos dentes são, né? Naquele M-arco. Cada M-arco tem que ter quantos dentes, gente? Responde aí. Quantos dentes por M-arco? Gente, estou esperando a resposta. Quantos dentes cada pessoa tem por M-arco, normalmente? 8 dentes, exatamente, Lorena. Ana Clara, Gabriele. Muito bem, Gabriel. Então, quando a gente olha para uma radiografia panorâmica, né? Vocês já tiveram experiência de ter contato com a radiografia panorâmica, a gente conta mesmo, né? Um incisivo central, um lateral, um canino, 2 premolares e 3 molares. É feita essa contagem. E quando a gente faz essa contagem, tanto na radiografia panorâmica, que é o nosso caso, quanto no exame clínico do paciente, a gente identifica se tem dentes a mais ou a menos, né? Então, a identificação é super simples pela contagem dos dentes. E precisa prestar atenção, porque em alguns casos a morfologia do dente é bem parecida com a morfologia normal e a gente pode enganar. Então, eles ocorrem, os extranumerários, entre 1 a 4% da população, né? São bem mais comuns na dentição permanente que na decídua. E quando são únicos, como eu disse, eles são bem mais frequentes na região dos mesiodentes, né? Na região anterior da maxila. E, às vezes, aparecem também na região dos molares superiores, a gente vê bastante, né? E quando são vários, ocorrem com bastante frequência, bastante mesmo, na região dos premolares inferiores. Eles são normalmente descobertos em radiografia, porque a maioria deles não erupciona, mas pode ser também que eles erupcionem. Um diagnóstico diferencial de dentes permanentes, né? Tem algumas síndromes que o paciente pode produzir, que pode ter, né? Que aí ele exibe vários dentes extranumerários. Então, sempre que a gente vê alguns dentes extranumerários, o paciente tiver vários dentes extranumerários, a gente pode desconfiar de alguma síndrome, né? Essas síndromes da displasia, né? Cleidocraniana, polipose, adenomatosa, são síndromes que o paciente tem. É bem provável essas síndromes comprometem bastante o paciente em si, que é bem provável que quando o paciente vem, ele já tem o diagnóstico dessas síndromes, que são síndromes que não são muito simples. Envolve bastante o paciente, né, na morfologia dele, no físico. E aí, então, quando vem para a gente, ele já tem o diagnóstico da síndrome, não é o fato dele ter muitos extranumerários que vai diagnosticar essa síndrome. Então, a característica da imagem desses dentes é muito variável, né? Eles podem ser desde dentes normais, que a gente olha e não vê diferença. Acontece muito dos dentes serem normais na região dos premolares. A gente olha para os
para os pré-molares extranumerários, né? Na região desses pré-molares, a morfologia deles é praticamente igual. Às vezes varia um pouco o tamanho. Por isso que às vezes é até difícil identificar qual que é o extranumerário e qual que é o dente normal na arcada. E nem faz muita diferença identificar isso, né? A gente, geralmente, se precisar remover, remove o que vai causar menos dano ao paciente, a remoção. Eles podem ser menores, né? Geralmente os mesiodens são menores e apresentam essa forma cônica, né? A gente chama de dente conoide. Acontece muito também de ter dentes menores na região dos molares permanentes, né? Região de quarto molar, região posterior ao terceiro molar. Os dentes geralmente são menores. E eles podem também ser extremamente deformados, né? Às vezes a gente nem consegue definir uma morfologia para esses dentes. Então, o que a gente vê aqui, ó, são exemplos de dentes permanentes na região de premolares, ó. A gente vê os dentes erupcionados, né? Em posição normal. E aí a gente vê 3 extranumerários do lado direito e 2 extranumerários do lado esquerdo. Aqui tem um corte tomográfico que identifica, né, 2 dentes extranumerários. E aqui mais um corte tomográfico, esse aqui é um corte axial, né, que divide o paciente de região superior para inferior. E aqui são cortes transversais, né, que dividem o paciente frente e trás, nessa região de premolares. E a gente identifica que os dentes estão por lingual, né, em relação aos seus dentes vizinhos. Na radiografia periapical a gente não consegue, e aí a gente poderia usar uma técnica para identificar se esses dentes estão por vestibular ou lingual. Qual seria a técnica, gente? Responde aí. Para identificar, se eu não tivesse uma tomografia, qual técnica eu usaria para identificar se esses dentes estão por lingual ou por vestibular? Vocês estão me ouvindo, gente? Então, responde, por favor. Qual técnica a gente usaria? Foi da última aula presencial que a gente teve. Uma técnica que a gente falou bastante de localização. Ninguém lembra? Estou esperando. Não? Posso falar, então? Ninguém lembra? Clark, muito bem, Ellen. Parabéns. Então, se a gente não tem, a gente se depara com uma situação dessa, né? Esses pré-molares, provavelmente esse aqui e esse estão mais superiores na arcada, provavelmente eles apareceram já clinicamente, né? Mas se a gente depara com 2 dentes como esses aqui e a gente não tem acesso à tomografia, então a técnica utilizada será a técnica de Clark, né? Que vai identificar esses dentes, a posição deles. Aqui, né, são 2 mesiodens, parece que é o mesmo paciente, né? Então, se for o mesmo paciente, são mesiodens, 2 imagens de um mesiodem só. Aqui são os 2 molares, os 2 incisivos laterais permanentes, né? O incisivo central ainda está em erupção. A gente vê, aliás, gente, dá para ver que não é o mesmo paciente, né? Porque aqui o central já está todo erupcionado e aqui ele não formou raiz. Mas a gente nota que nesse paciente aqui teve uma impacção do incisivo central devido à presença desse extranumerário. Então, essa é uma causa de indicação de extração do dente extranumerário. Aqui tem outro, né? Esse aqui não formou raiz e esse aqui ainda está formando raiz. Vê que a morfologia dele é bem diferente, né?
A gente olha para a coroa, imagina até um pré-molarzinho, mas a raiz é totalmente diferente. A gente consegue identificar cúspides aqui como se fosse uma face oclusal, né, de um pré-molar, localizado junto ao dente 21. Aqui, um caso de extranumerário na região de dentição decídua, né? Um terceiro molar decíduo, muito difícil de identificar. De identificar, não, de encontrar, né? Identificar é fácil, a gente vê um dente a mais erupcionado. E aqui sugestivo de outro dente extranumerário na dentição permanente, porque o molar, o primeiro molar que vai erupcionar seria esse. Olha o tamanho dele em relação a esse, né? E a gente vê o germe do dente 25 aqui e o do 24. Então, provavelmente, é um dente extranumerário na dentição decídua e um na dentição permanente. Gente, tudo certo? Dando para acompanhar, beleza? Então, o tratamento dos dentes extranumerários, né? A gente pode optar pela exodontia, que seria o caso desse paciente aqui, né? Esse dente extranumerário precisa urgentemente ser extraído. Aliás, já até passou da hora, né? Um pouco, porque impactou o dente 11. Corre o risco desse dente perder força de erupção e precisar ser tracionado ou sofrer alguma anquilose. Mas, às vezes, quando envolve um risco grande, né, de envolver estruturas do paciente, alguma coisa que dificulte, ou a gente olha, como esse paciente aqui, ó, o dente extranumerário está aqui e não há nenhum problema com os outros, né? A gente pode fazer uma tomografia, avaliar se esse dente tem algum envolvimento com os outros, se ele está promovendo um íntimo contato que pode levar a uma reabsorção radicular desse dente 21 aqui, então a gente precisa extrair. Mas se não tem nada desses problemas, a gente pode evitar. E aí só observar, a gente acompanha. Por que tem que acompanhar? Por causa dessa questão de reabsorção dos dentes vizinhos, né? Acontece muita reabsorção. Ou, no caso, acontecer de formação de cistos ou outras lesões por esse dente ficar impactado por vários anos, né? Eu tive um paciente, uma época dessa atrás, lá na clínica, que tinha um dente extranumerário que estava na trifurcação do primeiro molar permanente, entendeu? Tem as 3 raízes do paciente, né, do dente 26 era. E o dente extranumerário estava bem encaixado entre as 3 raízes do dente 26. E aí precisava extrair. A primeira opção era extrair o extranumerário, o paciente estava com aparelho ortodôntico, o ortodontista pediu, né? E o cirurgião também pediu a tomografia para avaliar se tinha algum envolvimento no dente 26. O que aconteceu? Quando a gente fez a tomografia, pela panorâmica estava tudo bem, só que precisava localizar o dente, né? Enxergar se ele realmente estava na trifurcação do molar e como seria a condução da cirurgia. Fizemos a tomografia e, para nossa surpresa, o dente 26 tinha uma reabsorção radicular, ele estava condenado. Então, o que aconteceu? Mudou totalmente o plano da cirurgia. Optou-se por extrair o dente 26, que era o dente normal da arcada do paciente, e tracionar esse dente extranumerário para o lugar dele, porque o dente 26 estava perdido. Então, o que poderia ter acontecido? Usar só a radiografia, né? O cirurgião e o ortodontista planejarem o tratamento só pela radiografia, e aí o que aconteceria depois? Depois de um tempo, ia descobrir que tinha uma reabsorção nesse dente 26 e precisaria extrair ele também. O paciente seria envolvido numa cirurgia mais complicada para a extração desse extranumerário incluso,
e depois ia perder o outro dente e ter que fazer um implante, entendeu? Tinha dente a mais e acabar tendo que fazer um implante. Então, a gente precisa se preocupar com essas condições e saber que isso pode acontecer, né? Sempre indicar o melhor exame para entender a situação do paciente. Ao contrário das hiperdontias, né? Tem a hipodontia, né? Os dentes ausentes. Ao invés do paciente ter um dente a mais na arcada, ele pode ter falta, ausência de um ou mais dentes na arcada. Então, isso é chamado, né, a sinonímia disso pode ser hipodontia, oligodontia, agenesia e anodontia. Quando o paciente tem ausência de um ou alguns dentes, ele tem hipodontia ou oligodontia. Quando ele tem ausência de todos os dentes ou vários dentes, é agenesia e anodontia, né? Quando a maioria dos dentes estão ausentes na boca do paciente. Os mecanismos são mecanismos que causam isso, falta da formação da lâmina dentária, né? Falha no desenvolvimento do germe. Isso pode acontecer por um trauma do paciente ou até por motivos genéticos, né? Geralmente, quando a pessoa, os pais têm ausência de dentes, os filhos costumam vir com ausência de dentes. A gente está vendo muita agenesia na população do terceiro molar, né? Muitos de vocês, se a gente for contar, a gente vai saber que muitos têm ou a ausência total, né, dos 4 terceiros molares, ou a ausência de um deles. Se a gente for investigar na turma de vocês, a gente vai encontrar pelo menos uma pessoa que relata isso, né, a ausência dos terceiros molares. Está sendo muito comum na população. Outros dentes que são muito ausentes, né, frequentemente a gente observa a ausência, são os laterais, especialmente os superiores, os pré-molares, tanto superiores quanto inferiores, né? Geralmente os segundo pré-molares e, às vezes, os incisivos inferiores. Então, aqui a gente vai enxergar... eu esqueci de falar, né? Como que a gente identifica? Do mesmo modo que os dentes extranumerários. A gente vai contar os dentes e observar. Então, quando a gente tem acesso a uma radiografia panorâmica, a primeira coisa que a gente identifica aqui é que os dentes descidos ainda estão presentes na boca da paciente. A gente vê que não é uma paciente que deveria ainda ter dentes descidos, né, os segundos molares descidos presentes na boca, porque o segundo molar já está erupcionando, então já é uma idade de erupção dos segundos pré-molares, geralmente, né, porque varia um pouco, às vezes, essa cronologia de erupção. E a gente nota, então, essa presença dos segundos molares permanentes e a ausência do germe dos permanentes, né? Então, a gente nota a ausência de 4 dentes permanentes, né, dos 4 segundos pré-molares, e também pela idade do paciente, a gente não nota o germe dos terceiros molares, que já deveria estar presente, né? Essa paciente deve ter em torno de uns 11, 12 anos, a gente já deveria enxergar o germe dos terceiros molares em formação. Então, provavelmente, bem provável, que a gente não vá enxergar a formação desses dentes dos molares permanentes. Essa paciente também tem ausência, olha, de caninos, né? Aqui é o canino descido. É pouco comum a ausência de canino, mas acontece, né? A ausência dos 2 caninos superiores, de todos os segundos pré-molares e de todos os dentes cisos, né? De todos os terceiros molares. Então, ela falta quantos dentes? 2 mais 4, 6 mais 4, 10. O paciente falta 10 dentes na arcada. Isso frequentemente faz falta, né?
mais pacientes com dentes ausentes, né? Geralmente, quando exibe essa ausência, né? Olha, os dentes centrais são conoides, né? Então já tem uma variação anatômica. A gente vê a ausência de canino lateral, canino lateral. Quando a gente percebe isso aqui, são dentes com síndromes, né? É presença de síndrome e aí a gente nota uma certa dificuldade. Não é por causa não é por causa da ausência de dentes que a gente vai diagnosticar a síndrome, né? Geralmente o paciente já vem com esse diagnóstico de síndrome. Ana Lia, uma dúvida, fiz 18 e nada do siso ainda, é algum problema? Então, Ana Lia, lembra que eu falei que grande parte da população vai apresentar essa agenesia dos sisos, né? Os sisos não vão estar presentes, é uma coisa bem frequente nos dias atuais. O que eu te aconselho é assim, às vezes ele não erupcionou na boca, mas é bom fazer uma panorâmica para ver se ele não está impactado, porque quanto mais rápido fizer essa cirurgia, se ele estiver impactado, né? Às vezes ele não apareceu clinicamente, mas está impactado. E se ele fica impactado, frequentemente, né, precisa de cirurgia, na grande maioria das vezes o siso precisa de cirurgia porque ele vai dar algum problema e quanto mais rápido remover, melhor. Remover antes de formar raiz, antes da raiz do terceiro molar ter contato com o canal da mandíbula, né? A cirurgia é mais simples quando o dente ainda não formou totalmente a raiz, porque quando forma a raiz, a gente vai ver dilacerações radiculares aqui mais para frente, e essas anomalias, né, impedem, dificultam muito a cirurgia, né? O paciente fica muito mais sujeito a ter complicações pós-cirúrgicas ou durante a cirurgia do que numa extração de um siso que ainda começou a erupcionar. É bom investigar, se não apareceu na boca, é bom fazer uma panorâmica e dar uma olhadinha. Para os que já apareceram também e nota que vai ter algum problema, então a gente vê que essa é a radiografia daquele paciente, né, anterior, e olha, não é a mesma radiografia, não. É uma panorâmica, né, com um paciente com um caso bem parecido com aquele, né, e a gente nota falha de erupções, né, dentes descidos presentes, olha, o paciente não exibe nenhum dente molar em sua forma normal, né, olha onde tem um dente parecido com um pré-molar ou canino, mas a gente não vê. Então, um paciente desse, quando chega, eu não vou dizer que ele tem uma síndrome por causa da condição bucal. Geralmente, quem tem uma condição bucal como essa, certamente tem uma síndrome bastante visível, né? Já diagnosticada desde o nascimento, provavelmente. Disponha, viu, Ana Lia? Qualquer dúvida, gente, pode ir falando que eu vou respondendo. Eu não respondo se eu não souber, mas aí eu respondo depois, investigo e respondo, tá? Então, quando o paciente exibe dentes ausentes, né, geralmente precisa de tratamento ortodôntico, né? A gente viu um paciente aqui atrás como esse. Então, o paciente precisa de tratamento ortodôntico para fechar diastemas, como esse do 1121, realinhar, né, dentes premolares, esse molar tá inclinado para mesial, esse premolar inclinado para distal. Então, a gente realinha, abre esses espaços e depois, né, extrai dentes descidos, realinha, olha, como esse dente aqui ficou impactado entre os dois dentes, né? Eles inclinaram tanto o premolar para distal como o molar para mesial. E aí, o que acontece? Precisa de um realinhamento, né? Organizar a oclusão do paciente através de tratamento ortodôntico para depois reabilitar proteticamente, né? Geralmente se reabilita esses pacientes com implante, né? Que são pacientes jovens, pacientes que exibem uma quantidade óssea, uma qualidade boa. Então, é bem simples. A gente
reabilita com tratamento, talvez o tratamento ortodôntico seja um pouco mais longo, né? Porque precisa realinhar vários dentes, mas depois, durante esse tratamento, né? Talvez antes de finalizar ou quando já finaliza, a gente faz procedimentos protéticos. Alguém pode me dizer se está gravando aí, beleza? A aula. Os dentes também podem apresentar alterações de tamanho, né? São outros tipos de alterações. A gente já viu as alterações de número e agora a gente vai ver alterações de tamanho. A gente pode se deparar, né, no nosso dia a dia clínico com macrodontias e microdontias. O que é isso, né? Macrodontia é um dente maior que o normal e talvez ele tem também uma alteração de forma, né? Mas pode apresentar simplesmente uma alteração de tamanho sem alterar a forma. E a mesma coisa a microdontia. Pode apresentar uma alteração de tamanho, mas acompanhada de alteração de forma. E o mecanismo da macrodontia é esse, né? Os dentes maiores que o normal. É muito raro acontecer de envolver todos os dentes, né? Geralmente envolve só alguns na arcada, e a causa dessa macrodontia é desconhecida. Eles não conseguiram associar essa macrodontia a nada. Os aspectos clínicos, né, são dentes grandes, e geralmente, como os dentes são grandes, eles produzem má oclusão, né, atrapalham um pouco o alinhamento dos dentes, ou impactação, eles não conseguem erupcionar por falta de espaço. E o diagnóstico diferencial é com duas anomalias que a gente vai estudar mais para frente, né, que são fusão e geminação. Fusão, quando dois germes dentários durante a erupção se unem, e geminação, quando um germe dentário produz dois dentes juntos, né, unidos. Ah, Júlia, eu lembro de você falar lá na clínica, né? Até eu olhei o trabalho seu e ficou muito lindo, viu? Tá de parabéns. Você e seu dentista. Então, esses são dois exemplos de macrodontia. A gente olha aqui na fotografia do paciente, a gente vê premolares, né? Que a gente, quando se depara, num olhar mais rápido, a gente pode até confundir com molares, né? Ou às vezes com molar descido. Mas esse é um pré-molar. Esse mês de fevereiro, eu tive um paciente no consultório que tinha um pré-molar macrodente. Foi até engraçado que eu moldei para fazer prótese e o protético pediu para repetir a moldagem. Estava distorcido, segundo ele. Aí eu moldei de novo, né? Não discuti e falei, não, vamos moldar de novo. E aí, gente, continua gravando?